A partir de agora, convidamos você e sua família para ouvir a voz de Deus nesses últimos dias. Uma programação da Igreja Evangélica Tabernáculo do Deus Vivo. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer. E foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu criado será curado. Maravilhas divinas. No céu, na terra, que maravilhas está operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas está operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas está operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior.
As substâncias divinas são contidas na palavra de Deus. Meu pecado castigado em Jesus, foi ali pela fé que meus olhos abri. Eu agora me alegro em sua luz. Vamos pensar sobre fé real. E falando em fé real, nós formulamos uma pergunta pelos nossos ouvintes. Existe fé que não seja real? Sim, perfeitamente. Mesmo endereçada a Deus. Existe a fé emotiva, supersticiosa, religiosa. E no fim, as pessoas, o mundo chamado cristão, tem fé de acordo com seu credo, de acordo com seu dogma. Paulo distinguiu a fé real, dizendo a mesma fé. Isto na carta aos Efésios, capítulo 4, ele afirma que temos um só Senhor, um só batismo, uma só fé. Isto quer dizer no sentido de sua qualidade. Jesus Cristo disse que aquele que tiver fé como grão de mostarda transportará montanhas. Não propriamente em relação ao tamanho, mas sim à qualidade da semente da mostarda, que ela não se mistura. Ela não pode ser enxertada. Ela é ela, sempre ela. Assim também é a fé real, ela é sempre ela. Paulo chegou ao ponto de dizer: a vida que vivo agora, vivo-a na fé do Filho de Deus. Antes ele tinha fé em Deus. Era seguidor, ele era zeloso, ele era fariseu e tinha fé em Deus. Mas depois ele disse: agora a vida que eu vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus. Então, em síntese, nós já encontramos a distinção da fé. Fé, de acordo com o pensamento de um grupo, ela tem controvérsia com outro grupo e assim por diante. Mas o que acontece é o seguinte, que entre todas que se divergem, é claro que a fé real se diverge e se distingue de todas as demais. Isto quer dizer que há uma doutrina real, há um caminho real, há um pensamento real. Esse é dos apóstolos, esse é dos profetas. Há um batismo real. Há uma unicidade, uma divindade real, verdadeira. É o Pai no Filho, para que quem tiver o Filho ter também o Pai, e quem tiver o Pai ter também o Filho. Para que, através desta fé, conheçamos o Filho que estava no seio do Pai, que é invisível. Então esta fé se distingue, é claro, e diverge de todas as demais, que se divergem entre si. Todos os pontos religiosos se divergem e há controvérsias. Então eles estão tratando de fazer uma união que não passa de uma colcha de retalhos. Mas a fé verdadeira, a fé real, permanece sendo um ponto ligando ao outro. É um ponto de cá ligando ao outro ponto de lá. Então são dois pontos. Um que parte do seu âmago, isto é como o tamanho de uma unha, não é grande coisa. Não é grande aparência,
não é muita emoção, não é sugestão, não é superstição. Não é você fazer força e dizer que tem. Não, uma ovelha não tem que fazer força para produzir lã. Então este é um ponto de cá, e o outro é o ponto de lá. Um ponto ligado ao outro por substâncias divinas, não por uma linha imaginária, porque a imaginação é um dos sentidos do espírito. E há muita gente ligada aos céus através de imaginações, de linhas imaginárias, que pensam ser assim, tiram conclusões teológicas que sempre se divergem. Cada profundo estudioso está divergindo um do outro, todos eles. Mas há um mesmo batismo. Há um mesmo Senhor, há uma mesma fé. Isso continua sempre, porque isso é Deus. E Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você, portanto, não está ligado aos céus por uma linha imaginária, que parte de sua mente alimentada por instruções de um dogma, de princípios de uma igreja, mas sim pela divina revelação do Espírito Santo. É um fundo que clama o fundo porque é um fundo para responder. Você não pode buscar isto em fontes erradas. Você nesse instante se lembra do menino que estava comendo borracha, pedais de bicicleta, borracha de escola, e foi levado à junta médica. E a junta médica concluiu que estava faltando enxofre no organismo da criança. E então, ele estava buscando enxofre numa fonte errada. Os médicos, concluindo isto, deram, através de uma fonte correta, enxofre para a criança. E a criança parou de comer borrachas. Se você receber, de fato, a verdadeira mensagem do dia, do profeta de Deus para esta era, você vai parar de comer borracha. Você não estará buscando o arrebatamento em revelações falsas, comerciais, religiosas. Você não terá uma fé emotiva que pode ser esfriada e decepcionada a qualquer momento. Você não terá fé em nenhum homem sequer, diz o profeta, porque o homem tem por obrigação de falhar para que Deus seja Deus. O homem tem por obrigação de falhar para que Deus continue sendo Deus, o único no qual devemos ter fé. Quanto mais um homem é usado legitimamente nas mãos de Deus, mais o povo corre o risco de idolatrá-lo e estabelecer uma fé em Deus através daquele homem. E há muita gente que tem feito isto através do próprio profeta desta era, o que ele não aceitou definitivamente. Ele diz: Deus permite que o homem falhe, para que ele continue sendo Deus, para que você, então, demonstre a qualidade de fé que você tem. Agora, ouvintes, esta qualidade é distinta e ela diverge de todas as demais, ela se distingue de todas as demais. Baseia-se, na verdade, em substâncias divinas. As substâncias divinas são contidas na palavra de Deus, nas promessas divinas. Agora, não há substância sem palavra, se tratando do espiritual. Por isso, nós afirmamos que é um ponto de cá ligado ao outro ponto de lá, não por uma linha imaginária, não por um pensamento, mas sim por uma substância.
Essa substância é a palavra. Moisés baseou-se numa substância divina, lá no Mar Vermelho. Deus mandou que ele tocasse com a vara torta no mar. Aquilo tudo era um tipo do que ele tinha na mão. Era Deus em simplicidade, formando uma substância, para que Moisés cresce. Na verdade, veja, Moisés creu foi na palavra de Deus. Quando Deus disse, diga a Israel que marche, ele disse, fale a palavra. E quando Moisés não quis usar a essência dessa substância e tocou na rocha, então veio uma sentença sobre ele, para assim cumprir nele o seu tipo verdadeiro, que era o tipo de Cristo. A segunda vez a rocha não deveria ser ferida. O que fizeram agora? Crucificaram a Cristo novamente, rejeitando a revelação dos 7 selos. Você pensa que as denominações somente rejeitaram a revelação dos 7 selos? Há muita gente da mensagem dizendo crer no profeta, rejeitando a revelação dos 7 selos, dizendo que eles não foram revelados ainda. E por isso estão crucificando a Cristo novamente. Esta é a grande verdade. Mas Moisés baseou-se em substância. Na verdade, tudo procedia e precedia da palavra de Deus. Quando Deus mandou tocar, está bem, isto era a palavra de Deus. Mas quando Deus disse para não ferir, então aquilo era a palavra falada apenas. A meretriz Raabe baseou-se numa substância. Não foi propriamente no cordão vermelho que ela creu, mas foi na palavra dos espias, dos homens de Deus. Se eles dissessem, você apenas fique ali em pé na porta, com a mão levantada, ela creria na palavra deles. Ela não arranjaria outro meio. Então ela dependurou um cordão vermelho, porque aquilo se tratava de uma substância real e verdadeira. Apontava para o sangue de Jesus Cristo, no qual nós devemos ter fé. Fé real, sem nenhuma linha imaginária, mas um ponto ligando ao outro. Pedro disse depois de batalhar durante toda a noite, sob tua palavra lançarei a rede. Isto era tudo. E isso foi tudo. O centurião disse, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Ora, o que estamos querendo? Emoção. O que estamos querendo? Espetáculo. O que estamos querendo? Satisfazer a nossa visão, a nossa audição, o nosso paladar, o nosso olfato, o nosso tato, o nosso raciocínio, a nossa imaginação, o nosso afeto, e assim por diante. Nós estamos pensando em fé perfeita quando vemos perfeição no homem, quando a nossa visão, quando nós podemos falar bem do homem, então nós vemos nele perfeição. Ninguém podia falar mal de Caifás, ninguém podia falar mal de Anás, ninguém podia falar mal daqueles fariseus, daqueles sacerdotes, mas Deus não viu neles nenhuma coisa a não ser semente da serpente, que por excelência é religiosa. Agora ninguém podia falar bem de Maria Madalena, ninguém podia falar bem de um ladrão, ninguém podia falar bem nem mesmo de Pedro, porque ele não tinha bem algum, em tesouro algum, intelecto, letras e coisas assim, para depois se tornar um indicador até de como o povo deveria ser batizado, e até a ordem e conduta das mulheres e dos homens e tantas outras coisas. Ninguém podia falar bem dele como um líder religioso, como um verdadeiro pastor. Podia falar bem dele como um pescador, como um homem comum, como um vendedor de peixe.
mas ninguém podia falar bem dele como um apóstolo base, que tinha chaves do reino dos céus em suas mãos para responder: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Agora ele tinha este ponto, ligado ao outro, que mesmo que se ele viesse a negar escandalosamente o seu mestre, ele não iria para a forca. Ele não partiria para o suicídio, o que fez Judas. Judas não prometeu morrer no lugar de Jesus, como Pedro fez. Mas ele não tinha esse ponto de cá ligado ao ponto de lá. Pedro fez pior. Pedro negou escandalosamente depois de dizer que morreria em seu lugar. Mas ele tinha um ponto de cá ligado ao ponto de lá. Isto é a fé real. Isto era um penhor. Isto é o que explicaria de fato a sua predestinação. Agora, ele creu naquele que fez a promessa de estar com ele, de estar conosco, e não somente conosco, mas em nós, porque Deus, Pai, é sobre nós, Filho é conosco, Espírito Santo é nós, e como Ele sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente, Ele é poderoso para sustentar esses dois pontos, porque um é você e o outro é Ele. Jesus fez a promessa, conosco estaria até o fim. E os sinais seguiriam a todo que crê, ele falou assim: caiam montes e os homens, mas sua promessa sempre está de pé. Ele nos tem provado de quem não mudou. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, e em nada mudou. Nele está nossa fé. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, e em nada mudou. Então você é um ponto ligado ao outro, através de substâncias reais, através da palavra, através do Espírito Santo, e não de uma linha imaginária. Você está ligado através da predestinação, da eleição, e não importa quantos sulavancos você vai receber durante a viagem. O importante é que você chegará são e salvo no porto. Oh, agora olhe com desprezo para suas fraquezas. Olhe com desprezo para suas doenças. Olhe com desprezo para a fé incorreta, supersticiosa, emotiva, que exige coisas para os olhos ver, coisas morais, sociais, religiosas, materiais, realizações. Dá um desprezo a isto, vire as costas para isto, fique sozinho, fique sozinha, tenha coragem. Esta é a fé real. Então você se encontra ligado, como filho pródigo, não teve jeito de desligar-se do seu pai, porque aquilo era sangue. Sangue que foi rico, abastado, sangue que estava podre ali, fisicamente sujo, padecendo fome, mas era o mesmo sangue. Maltrapilho, era o mesmo sangue. E quando chegou na casa do pai, era o mesmo sangue. Sujou a roupa, mas não sujou o sangue. Deus te abençoe agora. Deus te dê essa fé real, verdadeira, como filho de Deus, em Pela fé conhecemos a Cristo,
que um dia morreu na cruz. Pela fé somos nós convertidos, pela fé nós vivemos na luz, pela fé nós vivemos na graça, já não somos escravos da lei. Pela fé que nos foi revelada, viveremos com Cristo Rei. Pela fé nós estamos unidos, concentrados num só ideal. Pela fé somos nós redimidos, já saímos do vilo da sal. Pela fé a vitória é certa, quando Cristo vier nos buscar. Pela fé o porvir nos espera, a coroa Jesus nos dará. Pela fé confiamos na Bíblia, a palavra do Deus de amor. Pela fé desfrutamos a vida em Jesus, nosso bom Redentor. Pela fé um gozo infinito lá no lindo país de esplendor. Pela fé nós firmamos na rocha, que é o nosso amado Senhor. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E do céu as lindas melodias se ouvirão na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói de todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor.
Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Jesus me guia sempre. Jesus me guia sempre, que mais posso desejar? Duvidar do meu amado, do meu Deus desconfiar. Paz perfeita, gozo infindo, tenho em sua proteção, pois eu sei que por mim vela seu bondoso coração, pois eu sei que por mim vela seu bondoso coração. Meu Jesus me guia sempre pelo seu tão terno amor, vida santa, glória eterna, me garante o Salvador. Oh, muito breve vem o dia, o da grande redenção, quando salva transformada há de ser a criação, quando salva transformada há de ser a criação. De onde vêm as grandes coisas? De onde veio o príncipe dos príncipes? Sempre depois da aflição, da angústia, da decepção, do sofrimento, há um cântico de vitória. Nós encontramos vários cânticos na Bíblia Sagrada. E temos de destacar alguma coisa que saiu dos lábios gerados pela alma de Ana, que sofreu muita aflição e carregou um opróbrio terrível durante sua vida, sendo vitoriosa
sendo alcançada pelo Senhor. E uma das coisas que ela lembrou, com experiência, foi que o Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. E Davi, também inspirado pelo mesmo Espírito, tendo a mesma experiência, diz: quem é como o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos, louvai ao Senhor. Com isso, Davi estava testificando do testemunho e do cântico de Ana. Ouvintes, de onde veio o príncipe dos príncipes? Para os olhos humanos, ele veio da manjedoura. Ele não veio de outro lugar a não ser de um casal simples com uma união suspeita. Um velho casado com a menina que naturalmente teve que ajeitar a sua situação. Mas na verdade ele era príncipe, porque príncipe é filho ou membro da família reinante. Príncipe é filho primogênito do rei. E no caso de Jesus, é o primogênito, é o unigênito. Por quê? Porque se trata de Deus encarnado. Porque não é só Jesus que é filho de Deus. Você, se nasceu de Deus, você é filho de Deus também. Então, veja que príncipe é filho ou membro da família reinante. E a pergunta continua: de onde vieram os príncipes? Vieram justamente dos reis. Agora, Deus tem feito de pessoas que estavam no pó, no monturo, necessitadas, precisadas de coisas que elas mesmas nunca conseguiriam por si mesmas. Mas Deus tem feito destas pessoas seus príncipes, tem feito deles herdeiros do reino. E muitos dão esta característica, mostram esta procedência desta família reinante através da luta, da ousadia, do combate. Jacó, no livro de Gênesis, capítulo 32, a partir do verso 22, teve que passar o val de Jaboque, e ele deixou ali suas duas mulheres do outro lado, e ficou só, e lutou com ele um varão, até a alva subir, até a aurora começando a se romper. E vendo que não prevalecia contra ele,
tocou a juntura de sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir, se me não abençoares. Jacó lutando com o varão, com o anjo do Senhor. E disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Quando ele disse Jacó, ele disse: mentiroso, trapaceiro, tenho feito muita trapaça, tenho conseguido muita coisa através do engano, da esperteza, mas agora eu preciso da tua bênção. Mas como um trapaceiro, um mentiroso, tem direito de lutar com Deus para ser abençoado? E que bênção é que ele queria? Queria mais rebanho? Queria mais de uma igreja? Ele tinha 2 esposas e concubinas? Queria mais vacas, mais camelos, mais cabras? Não, tudo isso ele tinha alcançado e lhe faltava tudo. Ora sim, foi ali que ele entendeu que a sua primogenitura estava lhe matando, porque Esaú estava esperando-o com tudo que tinha, sem se dobrar às suas ofertas. Um que se vendera por um prato de lentilha, agora não queria aceitar dinheiro, gado e muita coisa. Isso tudo para fazer de Jacó um príncipe. Então o anjo disse para Jacó: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Escapou de cá, escapou de lá, lutou daqui e lutando dali, mas sempre prevalecendo, até lutar com Deus e prevalecer. A troca do nome, isto quer dizer a troca do caráter. E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E a minha alma foi salva. Naquela luta, naquele desespero, naquela angústia, a sua alma foi salva. E o seu nome foi mudado para Israel, que quer dizer príncipe com Deus. Apesar de ter tudo, de ter rebanhos, de ter mulheres, de ter igrejas, de ter tudo isto, ele tinha que ter seu nome mudado. Isto vai acontecer. Há um novo nome guardado para você. Mas esta luta parte do próprio espírito que está em você. Jacó tinha um espírito combativo, lutador, que conseguia as coisas, não importando a maneira pela qual ele as conseguia. Mas até que um dia ele se encontrou numa situação que só podia encontrar de uma certa maneira. Esta era com Deus, era com o próprio Deus. Agora, de onde vieram os príncipes? Jacó foi um príncipe com Deus. E de onde veio? O seu nome diz. Veio da trapaça, veio da mentira, veio da esperteza. De onde veio você? Agora, o que será um príncipe? Um príncipe será rei.
e nós reinaremos com ele, diz a palavra. Se com ele sofremos, com ele também reinaremos. Se com ele lutamos, com ele também venceremos. Reinaremos com ele no paraíso, porquanto ele é rei, sendo príncipe da paz, conselheiro maravilhoso, é pai da eternidade. E ele levanta do pó o pobre, do monturo necessitado, não para fazer súditos de seu reino, servos, submissos, escravos, não, mas ele levanta para fazer príncipes, para se assentar em sua mesa, para ter as sandálias de príncipe, vestiduras de príncipe, anéis de príncipe. Como isto acontecerá? Oh, ninguém pode explicar. Ninguém pode entender. Tudo está revelado. É simplesmente que com ele nós vamos morar. Se estamos de fato lutando, ele esforçará a nossa coragem e nós venceremos e reinaremos com ele. Ele prometeu assim e ele garante assim. Porquanto ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, a todos quantos ele chamou no Velho Testamento para reinar, reinaram. Não importa de onde vieram, se era um ruivo pastorzinho, ali diante de um rebanho simples e humilde. Para dali, nós temos o grande exemplo, Davi. De onde veio aquilo? Mesmo sua família não lhe dava nenhuma atenção. Mesmo seu pai não pensava que ele poderia ser um rei. Mas Deus sabia, e Deus sabe. Deus conhece a seu filho, onde ele está. Deus conhece a cada semente e sabe a hora de sua transformação. Sabe a que hora deve ser ungido. Sabe a que hora deve receber a adoção. Sabe que hora virá a transformação. Não importa. Deus tem o seu povo, tem sua família. Ele sabe que na sua família há fraquezas. Israel não era digno de elogio em muitas coisas, mas estava sob a soberania de Deus. Deus o tratava como seu povo. Deus trata seus filhos como filhos dele. E isto é que é a garantia da vida eterna. E esta luta de Jacó salvou a sua alma. Mas uma coisa é certa, que Deus veio a ele. Ele estava só, quando ele não podia confiar em mais nada do que tinha alcançado através de seus meios. E naturalmente sempre fazendo uma oração de gratidão. Deus está abençoando. Minhas cabras estão aumentando. Minhas ovelhas também. Meu gado muito mais. Minhas mulheres estão frutificando, dando filhos abençoados. Ele tinha sempre um culto de ação de graças toda manhã e toda noite. Ele tinha uma família para cultuar, mas logo ele sabia que aquilo era simplesmente um curso. Havia um val de Jaboque esperando-o. Havia diante dele um momento entre o grande obstáculo e ele. Ele tinha que encarar Esaú face a face, e tudo seria lembrado. Mas entre este grande desafio, ele encontrou Deus de uma maneira especial. Ele tinha experiência com Deus. Ele conhecia a escada que ligava aos céus. Ele tinha o travesseiro de pedra. Ele tinha consolo nas noites estreladas. Ele podia ver nas madrugadas. Ele tinha sofrido também danos e consequências. Mesmo quando trabalhou 7 anos por Raquel, foi enganado pelo seu sogro e teve que tomar Léia. Ele trabalhou mais 7 anos,
alcançou o que o seu coração desejava, mas tudo isso mostrando que ele seria um homem de combate no Val de Jaboque. Ele não foi frouxo, ele não foi um covarde, mas sempre ele estava lutando e saía de suas circunstâncias com as características de seu nome. Mas logo do Val de Jaboque, nem mesmo suas esposas poderiam chamá-lo mais pelo nome de Jacó. Tinha que ser um príncipe, tinha que ser Israel. Oh, e como isto ficou eterno, como isto ficou na história do povo de Deus. Oh, agora você tem diante de você algum perigo? Algum inimigo a enfrentar? Alguma doença muito grande? Algum câncer? Você vai ter que enfrentar alguma situação perigosa e difícil? Entre isto e você, tem um val, o Val de Jaboque. Peniel, o lugar de lutar com Deus, a mensagem da hora. Pare e receba, seja batizado em seu nome, mude de nome, receba o nome de Jesus Cristo, tire o nome de denominação e põe o nome do Senhor Jesus Cristo no seu batismo. Receba como a esposa recebe o nome do esposo, e a esposa reinará com o esposo. Onde estará a rainha, sendo que ela é esposa do rei? De quem é o reino? Para que tem ele um reino? Ele é um solteirão? Ele passou por um celibato? Ele sofre como um eunuco? O espírito religioso de uma religião pagã, chamada de cristã? Não. Ele é pai, ele ama, ele é esposo dela, ele é casado com ela, ele é rei, ele é a rainha. Ouço uma voz que vem do céu a me falar que o meu Jesus do paraíso vem me buscar. Que bom pra nós, crentes em Deus, acreditar que lá no céu, em lindas mansões, vamos morar. No paraíso eu viverei, com meu Senhor habitarei, e junto aos anjos, lá no céu, eu cantarei. Vou para o céu e aqui na terra não voltarei, e para sempre com meu Senhor eu viverei. E lá no céu... Filho ou membro da família reinante é o príncipe. Você tem esta posição em Deus. Você não tem esta posição na sociedade, na religião, mas esta é sua posição em Cristo Jesus. Vença agora, olhando para a sua situação em relação a Deus, e cante o cântico de vitória. Ele levanta do pó o pobre, do monturo necessitado, para se assentar na mesa com os príncipes. Só príncipes se assentam ali. Aqueles que venceram com Deus. Não chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Deus te muda agora. Deus te sara agora. Deus te liberta agora. Com fé no seu coração, receba esta bênção. Quando aceitei a paz que Jesus Cristo dá, e a esperança que um dia vê-lo-ei, procurado tem o mundo me tirar a paz, mas Jesus segura-me com sua mão. Viva nas nuvens,
Nesta vida peregrina temos tanta dor que às vezes nós ficamos sem amor. Nossas almas tão aflitas vêm ao Salvador e Ele diz: meu filho, tenho a tua mão. Vê-lo-ei, sim, lá nas nuvens Ele voltará. Meu Jesus que me segura pela mão. A certeza temos nós que Ele voltará e a promessa que nos deu a cumprirá. Que primeiro os que dormem ressuscitarão e Ele nos levará vivos pela mão. Vê-lo-ei, vê-lo-ei, sim, lá nas nuvens Ele voltará. Vê-lo-ei, vê-lo-ei, meu Jesus que me segura pela mão. Meu Jesus que me segura pela mão. Meu Jesus que me segura pela mão. Fomos mais uma vez abençoados com esta programação. Convidamos você e sua família para estarem conosco amanhã neste mesmo horário, na rádio Shekinah FM 107.1. Nossos cultos são realizados na Igreja Tabernáculo do Deus Vivo, quarta e sexta-feira, às 19 horas. Nos domingos, às 8 e às 18 horas. Maiores informações, acesse avozdosinal.org.br. Jesus me guia sempre, que mais posso desejar? Duvidar do meu amado, do meu Deus desconfiar. Paz perfeita, gozo infindo, tenho em sua proteção, pois eu sei que por mim vela seu bondoso coração. Pois eu sei que por mim vela seu bondoso coração. Meu Jesus me guia sempre pelo seu tão terno amor, vida santa, glória eterna, me garante o Salvador. Oh, muito breve vem o dia, o da grande redenção, quando salva transformada há de ser a criação. Quando salva transformada há de ser a criação.